e estavam aonde? No porta-mala. Queridos, eu não sei se esse testemunho é verdade ou se é só um conto cristão, mas o fato é que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Nenhuma carne se gloriará perante Ele. Nenhuma carne vai dizer eu pude, eu fiz. E sabe o que eu acho santo no apóstolo Paulo, irmão? É quando ele diz assim no capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha o que ele diz. Isso daqui me emociona. Versículo 8. E por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo. Paulo está dizendo, olha, Cristo depois de ressuscitado apareceu para muita gente. O versículo 7 diz, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui possivelmente é o irmão de Jesus na carne. E por derradeiro apareceu para mim também. Quando foi? Na estrada indo para Damasco, quando uma luz apareceu e Deus disse para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Apareceu para mim. E ele continua dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas todos nós sabemos que Paulo foi criado na doutrina farisaica. Paulo foi estudado na escola de Gamaliel. Paulo não era como Pedro, que era pescador, não era como Tiago, não, homem simples. Não, Paulo, ele tinha conhecimento, ele era letrado, ele tinha cidadania romana. Era um homem que podia se gloriar, eu sou fariseu, e eu também sou cidadão romano. Mas ele diz, eu sou o menor. Sabe por quê? Porque Deus não admite grande diante dele, não. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Aleluia. Sou o que sou. É como que se ele estivesse se gloriando, não é? Eu sou o que sou. Mas por que eu sou o que sou? Por causa da graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Preste bem atenção. Paulo está dizendo que trabalhou mais do que todos os apóstolos. É isso que ele está dizendo aqui? É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele está pegando todo o seu trabalho, tudo que ele fez, está dizendo, isso só aconteceu porque Deus me deu graça. Quem se gloria em Deus não se gloria. Quem se exalta em Deus não se exalta. Abre a tua Bíblia, irmãos, em 1 Reis capítulo 17. Se você achar primeiro que eu, pode ler versículo 1. Amém. Uma vez eu vi um pregador pregando que Elias havia colocado a palavra dele acima da palavra de Deus. Mas ele não está falando mal do profeta, não, tá? É que ele foi o único profeta que disse segundo a minha palavra. Como que se ele fosse o quê? Alguma coisa, não é? Segundo a minha palavra. Mas preste bem atenção. Ele está dizendo que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo o que eu estou falando. Aí, se você olhar de uma forma bem grotesca, você pode achar que ele é exaltado, mas ele está dizendo assim: vive o Senhor, Deus de Israel. Então, antes dele falar alguma coisa, o que ele está dizendo? A Deus seja a glória. Vive o Senhor. Antes dele colocar alguma letra e dizer tudo que eu estou falando aqui vai acontecer, ele está dizendo: vive o Senhor, a Deus seja a glória.
E ele diz: perante cuja face estou. E ele está dizendo: eu estou diante da face dele agora. Ele está me vendo agora. Ele pode me corrigir agora. Ele pode me corrigir. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, que ele me corrija. Perante a sua face estou. Imagine, eu estou na frente de você e estou dizendo aqui: o Fernando falou isso, Pereira. Você vai deixar quieto? Se você não falou? Não, opa. Nós estamos aqui. Se o Fernando não estiver junto, vai ficar um dia não dito. Depois, até que as coisas se, Mas se o Fernando está presente, é bom que eu fale a coisa correta. Ou não é assim? E ele está dizendo: olha, Deus está presente aqui. Eu estou diante da face dele. E conforme a minha palavra, se gloriar em Deus não é se gloriar. Aí no capítulo 18 a gente vê lá na frente que ele zombou dos adoradores de Baal. O versículo 27 diz assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então Elias começou a zombar de 450 profetas de Baal, sem contar os adoradores de Acera. Isso é loucura ou não é loucura? É loucura ou não é? Quem tem coragem de entrar na igreja católica e xingar a santa lá? Eu não. É loucura isso, né? Você vai ou não vai tomar um tapa lá? Ou coisa pior? Porque você está desrespeitando a fé deles. E Elias começou a zoar. Mas aí, o versículo 36, olha o que Elias diz, do capítulo 18 de 1 Reis. E sucedeu, pois que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Tudo o que aconteceu desde o dia que eu profetizei foi conforme a tua palavra. O Senhor me direcionou. Eu estou aqui debaixo de uma revelação. Manifesta que tu és Deus. Mostra para esse povo que eu sou teu servo e que eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou, inclusive zombar desses caras. Deus mandou zombar, ou não foi? Foi Deus que mandou zombar. Zomba deles, Elias. Vai lá, Elias, zomba deles. Deus mandou. Amados, para concluirmos aqui, tem um outro episódio também importante que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 44, quando Davi enfrenta o gigante Golias. Capítulo 17, versículo 44. Olha o que ele diz aqui: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O filisteu falando a Davi. Aí Davi disse ao filisteu, versículo 45: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem tens enfrentado. Em momento algum Davi está se exaltando, ele está exaltando a Deus. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Você afrontou, foi o Deus dos exércitos de Israel. Versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha, o Senhor vai te entregar na minha mão e ferir-te-ei. E uma vez que o Senhor te entregar na minha mão, eu vou te ferir. Uma vez que o Senhor te entregar na minha mão, eu vou cortar a tua cabeça. Uma vez que o Senhor te entregar na minha mão, eu vou pegar darei o seu corpo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor
a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Preste bem atenção. Todos vão saber que Deus salva, não com espada, nem com lança. E sabe o que é interessante? Que Saul deu para Davi, na entrevista que ele teve com Davi, o que? A sua espada, e deu para Davi a sua armadura. Mas Davi não sabia usar a espada, e a sua armadura impedia a sua agilidade. O que ele tinha na mão? Sua funda. E foi com aquilo que ele foi lutar, com aquilo que ele sabia, com aquilo que ele era perito. E ele disse: olha, Deus vai provar hoje aqui que ele salva não por meio de espada, não por meio de lança. Então Jesus disse para nós: tendes fé em quem? Em Deus. Davi tinha fé em quem? Em Deus. Davi não confiava em nenhum recurso humano. Davi confiava em Deus. Porque o fogo caiu, porque Elias confiava em Deus. Para concluir, vamos ler 2 textos aqui, irmãos. Por que devemos confiar em Deus? Malaquias capítulo 3, versículo 6, e Hebreus capítulo 13, versículo 8. Aleluia. Deus é imutável. Tendes fé em Deus, porque Deus não muda. Tendes fé em Deus. Deus não muda. O tempo, as estações, os anos não vai mudar Deus. Então tendes em fé naquele que não muda. Eu contei aqui, mas eu quero repetir. Eu estava passando, eu ia trabalhar e tinha uma árvore lá centenária. E ela tinha um troncão bem enorme assim, irmão. Coisa bonita. E eu passava. Que árvore, hein? Eu reverenciava aquela árvore. Que árvore, hein? Aí eu voltava. Que árvore, hein? Aí quando eu estava bem achando que nada poderia acontecer àquela árvore, Deus mandou um vento. A árvore tombou, irmão. Eu falei assim: que árvore, hein? Aleluia! Coloque a confiança nas coisas terrenas e tudo passarão. Os discípulos chegaram para Jesus: vem cá, mestre. Olha que coluna bonita nesse templo, hein? Viga. Tá vendo, mestre? Mais de 25 anos os reis Herodes construindo. Que coluna. Eles falam assim: em verdade vos digo que vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ser tudo derrubado. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito ordenou batalha contra os israelitas, e o templo caiu. Só sobrou uma parede lá, né? O muro das lamentações, para chorar. Só uma parede sobrou para chorar. Sabe por quê? Tendes fé em Deus. Põe a sua fé em Deus. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não muda. 13, versículo 8 de Hebreus. Está aqui: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não deixou de ser aquela mesma pessoa que veio ao mundo. Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo, Ele é o mesmo. Ele faz os mesmos milagres. Ele opera as mesmas maravilhas. Aleluia. E tem mais: Deus o exaltou soberanamente. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Do inferno Ele tem a chave. Ele disse em Apocalipse: eu tenho a chave do inferno. Ele manda para o inferno quem Ele quer, e Ele tira de lá também se Ele quiser. Ele é dono da chave. Ele é a maior autoridade que existe. Ele é imutável. Tendes fé em Deus. Aleluia. Aleluia. E Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Crê na palavra de Deus. Crede na palavra de Deus. Tendes fé em Deus.
Tire a confiança em coisas estranhas. Pare de confiar no seu trabalho. Pare de confiar nos recursos humanos, no dinheiro, no cartão de crédito, na sua perícia. Confie em Deus. Põe a fé em Deus. Aleluia. E tudo que você disser, crendo em Deus, será feito. Amém? Amém. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.